Então, eu estava meditando na palavra do Senhor e sobre as diversidades de dons, e Deus falava no meu coração que Deus fala em sonho conosco. E então, o sonho nada é mais que um aviso de Deus. Para quê? Para quê? O sonho é para que a gente venha se estabelecer no que está realmente acontecendo no mundo espiritual. E sempre Deus falou em sonhos comigo. Mas as pessoas estão com falta de entendimento na palavra de Deus e elas acreditam como existe o homem, se sempre sobrepõe a vontade de Deus é intrínseco da pessoa, do ser humano, querer ir à frente sempre de Deus, né? E não espera em Deus, não espera em Deus. Mas a palavra de Deus diz que o homem é guiado pelo Espírito Santo. Ele não é guiado por ele é guiado pelo Espírito de Deus. Nós não esperamos no Senhor. Nós nunca esperamos no Senhor, nós queremos fazer as coisas por nossa própria vontade, pelo nosso próprio eu, pelo nosso próprio braço. Então, e Deus estava conversando comigo sobre essas coisas, porque Deus me acorda à noite para que a gente venha ter uma unidade em espírito, para que nós possamos saber realmente o que está acontecendo no mundo espiritual, não é? Porque existe uma vida espiritual, existe um modus vivendi no mundo espiritual de muitas coisas, muitos espíritos, né? Muitas obras. Existem obras feitas no mundo espiritual que nós não temos conhecimento. Então nós vimos, a gente vive carnalmente assim, vai vivendo de uma hora para outra, do jeito do outro, assim, mundanamente, né, na parte física, e esquecemos do mundo espiritual. Mas Deus, ele fala conosco através de sonhos, né? E ele fala na palavra aqui, que é a palavra desse dia hoje, né, dessa situação de discernimento do mundo espiritual, das consequências das coisas, dos sonhos, da diversidade dos dons, que é o melhor que tem, né? Por que Deus dá dom para nós? Para que a gente tenha as ferramentas para lutar contra as diversidades, mas não nesse mundo físico. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele se reflete no mundo físico, né? Então, como nós vamos vencer no mundo físico se nós não temos um mundo espiritual, né? Então, ele fala em 1 Coríntios 12 dos dons do Espírito Santo, dos dons espirituais, né? Então, há diversidade de operações, mas no versículo 12 do versículo 12, no capítulo 12 de 1 Coríntios, no versículo 6, ele fala, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil, né? Então, cada pessoa, ela tem, né, um tipo de dom, porque Deus, ele arma um exército, né? E nós temos que respeitar esses dons. Nós não podemos sair falando coisas assim que a gente não entende, né? Mas a diversidade, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um é pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro, o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, o outro, o mesmo Espírito, a fé, o outro, o mesmo Espírito, os dons de curar, as operações de maravilha, é o mesmo Espírito que dá, a outra profecia, a outro dom de discernimentos dos espíritos. Existe um dom de discernimento de espíritos. A outra variedade de línguas, né? A outra interpretação de línguas, né? Então a gente não pode fechar o olho aqui nesse mundo carnal, como se nós vivêssemos assim, carnalmente, estando dentro do ministério de uma igreja, né? Sem, sem levar em conta a palavra do Senhor, né? Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, no versículo 11 diz, repartindo particularmente a cada um como quer.
ele faz como ele quer. Ele dá como ele necessita. Ele é um dom, ele é um dom. Então diz uma palavra, eu agora não lembro aqui na palavra, né? Que fala, e aí no Novo Testamento, procurai com excelência os melhores dons, que eu te mostrarei um caminho excelente. Deus é um Deus amoroso. Ele é um Deus que cuida de nós. Mas o que a gente precisa saber? Precisa conhecer a verdade, que a verdade vos libertará. É uma outra palavra que existe na palavra de Deus. Eu não fiz esse estudo porque eu estou gravando assim. Peguei e gravei para fazer um teste. Então, Deus ele fala conosco. Mas a principal foco hoje dessa palavra que eu estou colocando para vocês é que nós temos que estudar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É uma palavra que existe. A palavra de Deus, ela não é mentirosa. Ela diz também aqui na palavra de Deus, ela não é mentirosa. Antes ela faz o que lhe apraz. Deus é poderoso para fazer todas as coisas em nós, né? Mas nós temos que aprender a respeitar o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma coisa que tu te ocupa ele. Ele é Deus, que tu ocupa ele quando tu quer fazer a tua obra carnalmente, que ele está para te servir. Ele está para te servir. O Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso consolador, como diz a palavra. Ele nos consola, ele nos livra, ele nos avisa, ele nos ama incondicionalmente de todas as cacas que a gente faz às vezes, né? Se a gente buscar de todo o coração, se arrepender do nosso mau caminho, né? Mas nós temos que nos arrepender do mau caminho. Nós não podemos levar a palavra de Deus desrespeitosamente assim e rotulando as pessoas, porque não é? Não é o homem que dita as coisas, é Deus que dita as coisas. Deus é o Criador, nós somos a criatura. Nós somos criatura natural. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, que começamos a estudar a palavra de Deus, nós vamos ser uma criatura espiritual. Por quê? Porque aí nós temos parte com o mundo, com o Espírito de Deus, que é o que nos ajuda em todas as coisas. Que aqui diz a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Aqui é o mundo. O mal, ele tem liberdade para agir aqui, como ele apraz. Ele é um espírito, ele usa um corpo. O corpo que ele usa são daquelas pessoas que estão afastadas de Deus, né? Então, é muito importante a gente saber e ter respeito pela palavra de Deus, né? Ter respeito, porque às vezes Deus é tão amoroso conosco que ele diz que ele não leva em tempo o tempo da nossa ignorância. Mas a partir do momento que tu conhece, que tu teve uma experiência com Jesus, que tu sabe que ele é um Deus vivo e poderoso, que pode fazer além do que a gente pensa e imagina, né? Que ele fez, que tu viu, né? Aí tu já não tá só participando desse mundo físico, tu tá participando do mundo espiritual, de um Deus vivo, de um Deus presente, de um Deus onipotente, né? Então, essa palavra que eu gostaria de deixar hoje para todos aqui, e para mim também, porque nós precisamos, a palavra de Deus diz que nós precisamos estar edificando-nos uns aos outros todos os dias. Por quê? Porque o ser humano, ele esquece das coisas. Hoje, é que nem na política, hoje um político faz uma coisa, ele esquece, ele vai lá e bota nele de novo. Então, por isso que existe. Edificai-vos uns aos outros todos os dias. Então, é essa palavra. Então, o respeito com a palavra de Deus, com a obra de Deus e com as pessoas que carregam, a minha palavra mais é para isso aí, que as pessoas que carregam os dons, que exista mais respeito. Por quê? Porque Deus diz, não toque no vaso, não toque nos vasos que eu uso, que eu dou dons. Está fazendo chacota. Chacota dos dons espirituais de Deus, não é? Então, gente, então é isso que eu gostaria de deixar para vocês, essa palavra, para mim também, que me serve, né? Mas o principal dom de tudo isso, de todos, né? O amor.
o amor, né? Aquele que não tem amor é como um sino que tine, só tine. Ele não abraça, ele não traz luz, ele não traz alegria, ele não traz paz, né? Um sino que tine, até tine, assim, a pessoa que não tem amor até tine assim raivosamente, né? Tão, 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 né? Bem assim, né? Então é isso aí. Que Deus abençoe cada coração e a minha oração, Paizinho querido, que Deus abençoe cada vida que for assistir, Pai, esse vídeo, Pai. É para a tua honra e para a tua glória, Pai. Que um dia nos sentaremos, Paizinho, à mesa do Senhor, Paizinho, para cear contigo, Senhor, cear contigo nessa tua mesa grande que tu tens preparada, Pai, em cada lugar, em cada casa, Paizinho, porque tu disse que tu tem umas moradas, Senhor, e as moradas são diferentes. Então, cuida. Não sai falando bobagem por aí. Não sai falando bobagem. E cuida tua coroa. Não esteja no meio de pessoas que não trazem o conhecimento da palavra de Deus e simplesmente estão fazendo as coisas com o seu próprio braço e achando que estão fazendo para Deus. Acorda. Nós precisamos acordar. Todos os dias nós precisamos acordar. Assim como eu preciso acordar, assim como tu precisa acordar. Tá? Que Deus abençoe cada coração. Eu abençoo. A palavra de Deus diz que as bênçãos são maiores que as maldições. Então eu abençoo cada um, em nome do Senhor Jesus. Obrigada por tudo, Pai. Tu é um Deus, Paizinho, amoroso e poderoso para fazer, Paizinho, além do que a gente pensa e imagina. Tu é um Deus, Paizinho, soberano sobre todas as coisas, Paizinho. E é a tua vontade, Pai, é a tua obra, é a tua graça, é o teu amor, é o teu Espírito Santo que nos salva, que nos cura, que nos liberta, que quebra os grilhões, Pai. Então, Pai, que nesse momento, nessa manhã de sábado, Senhor, que isso quebre todos os grilhões e as portas do inferno não prevaleçam contra os teus filhos, Pai, contra os teus ungidos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, essa é a minha oração. Eu abençoo a minha casa, eu abençoo a minha família, eu abençoo a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.